Valores, aquilo em que acreditamos, a força infinita que nos move, o que nos é precioso, conceitos que damos valor e que espelham o que acreditamos para os relacionamentos, para a vida e para o trabalho. Bem-estar, situação agradável do corpo ou do espírito, conforto, tranquilidade, haveres suficientes para a comodidade da vida. Composição cromática, maneira de empregar e distribuir as cores em pinturas e ambientes. Reunião de elementos cromáticos isolados que, quando unidos, resultam em um todo destacado das partes. Conforto. Ato ou efeito de confortar. Bem-estar. Comodidade material. Cômodo. Aconchego. Consolação ou auxílio nas aflições. Elegância. Qualidade daquele ou aquilo que é elegante. Distinção. Distinção na linguagem e no estilo sem afetação. Boa proporção de formas, gentileza e graça. Estilo. Feição especial. Caráter de uma produção artística de certa época ou certo povo. Maneira especial de exprimir os pensamentos, falando ou escrevendo. Maneira de dizer, escrever, compor, pintar ou de esculpir de cada um. Tipo peculiar de arquitetura, baseado em qualidades distintivas das linhas gerais ou da decoração. Etnia, mistura de raças caracterizada pela mesma cultura. Termo criado para evitar, neste caso, a palavra raça. Funcionalidade, qualidade de funcional, tudo o que um produto pode fazer. Fusão, ato ou efeito de fundir, associação, mistura, aliança, coalizão, fusão de partidos, reunião de duas ou mais sociedades ou firmas coletivas, que se extinguem, formando nova entidade jurídica, sob razão ou denominação diferente, com a mesma ou diversa organização, e fim. Harmonia. Disposição afim ou equilibrada entre as partes de um todo. Congruência, conveniência, propriedade. Acordo, concórdia. Paz e amizade entre pessoas. União de vontades. Combinação agradável. Estado social no qual reinariam a concórdia e a felicidade perfeitas. Qualidade que, pela boa combinação e disposição de sons, ideias ou partes do discurso, torna o estilo agradável ao ouvido. Integração. Ato ou processo de integrar. Incorporação, complemento, condição de constituir um todo pela adição ou combinação de partes ou elementos.
ação pela qual substâncias estranhas ao indivíduo passam por assimilação a fazer parte integrante dele. Processo social que tende a harmonizar ou unificar diversas unidades antagônicas, sejam elementos da personalidade dos indivíduos, dos grupos ou de agregações sociais maiores. Foi ótimo. Luxo, magnificência, ostentação, suntuosidade, qualquer coisa despendenciosa ou difícil de se obter, que agrada aos sentidos sem ser uma necessidade. Tudo que apresenta mais riqueza de execução do que é necessário para sua utilidade. O que é supérfluo, que passa os limites do necessário. Aquilo que apresenta especial conforto. Capricho, extravagância, fantasia, viço, vigor, esplendor. Ostentação, ato ou efeito de ostentar, alarde, exibição vaidosa, vanglória, aparato, luxo, magnificência. Prazer, alegria, contentamento, deleite, gosto, satisfação, sensação agradável, distração, divertimento, emoção agradável que resulta da atividade satisfeita. Resgate histórico. Recuperação de um momento da história, buscando elementos que remetam ao clima da época. Simetria. Qualidade de simétrico. Correspondência em tamanho, forma ou arranjo, de partes em lados opostos de um plano, seta ou ponto, tendo cada parte em um lado a sua contraparte em ordem reversa no outro lado. Proporção correta das partes de um corpo ou de um todo entre si, quanto a tamanho e forma. Simplicidade, estado, qualidade ou natureza do que é simples, qualidade do que não é dividido ou composto, ausência de complexidade na forma ou estrutura, ausência de complicação, facilidade, inteligibilidade, emprego de expressões simples, fáceis, não elevadas ou obscuras, singeleza da composição ou da distribuição das partes do discurso ou das ideias, despretensão, desafetação, modéstia, candura, ingenuidade, pureza, falta de malícia, de intenção secreta ou dissimulada, franqueza, sinceridade. Tecnologia. Conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria. Linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático. Aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. Conjunto de artes e técnicas sociais aplicadas para fundamentar o trabalho social, a planificação e a engenharia como formas de controle. Assimetria, falta de simetria, dissimetria, falta de proporção entre as partes de um objeto.
Qual valor você escolhe para impregnar em seu ambiente? Mostra Arte Casa 2012.